Sejam muito bem-vindos ao podcast Café com Sander. Histórias que inspiram e transformam vidas. Hoje estou com ele, Erlanes Duarte. Fala, meu amigo Alexander, prazer estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo, meu irmão. Bora. Gente, o Erlanes Duarte é, sem sombra de dúvidas, uma pessoa importantíssima no cenário maranhense e, por que não falar, do Brasil. É muito bom ter pessoas que inspiram outras, acreditam não só na cultura, mas no potencial humano. Erlanes, a galera sempre me pergunta como é que nasceu o Moleque Té Doido. O Moleque Té Doido nasce dessa... Ele nasce dessa nossa maranhensidade, né? Ele vem... Eu sempre tive essa paixão por cinema. Era da música, já sempre fui da música, na verdade. Mas tinha essa vontade de transitar pelo meio da TV, do cinema. Então a gente tinha esse contato com os filmes da Sessão da Tarde e tal. Eu até brinco muito com um amigo meu. Eu falo que a minha referência em cinema não é o cinema europeu e tal, não, é Sessão da Tarde mesmo, é o Chaves, a gente tinha aqueles filmes que passavam também na época da Globo também. Então, assim, são filmes mais comuns da minha infância, que a gente acaba tendo essa referência aos Trapalhões, o Jim Carrey de 1990. Então, a gente carrega um pouco dessa bagagem no caso do humor, né? E aí, em 2012, fazendo faculdade de publicidade, a gente envereda por esse caminho, né? A gente tem a coragem, de fato, de começar a fazer uma produção cinematográfica e a gente começou logo por um longa, não foi nem curta, nem nada, foi um longa. Pronto, beleza. Mas aí a gente queria fazer algo nosso, algo que pudesse sintetizar esse sentimento de pertencimento, de valorização, que a gente pudesse colocar as nossas gírias, o nosso jeito de ser, as nossas expressões. E sendo o mote, os temas principais das nossas lendas, que no primeiro foi a lenda da Serpente Encantada, e trazendo o nosso jeito de ser. Então, na verdade, era mostrar o que a gente era, mostrar o Maranhão, mostrar São Luís, do jeito que a gente vive, né? Sem máscaras, sem proteções, tipo a rua que a gente está ali é uma rua que é complicada mesmo, a outra tem um acervo arquitetônico, histórico, artístico maravilhoso, lindo, a outra a gente está lá no Maracanã, né? E a gente conseguiu mostrar São Luís como ela é. Por isso que houve tanta identificação assim com o público com relação aos personagens e os lugares que o filme foi gravado também. Então surge dessa paixão pelo cinema, surge dessa preparação que a gente tem durante toda a vida, de se preparar não só musicalmente, mas do áudio e o visual também, né, que é uma junção. E aí sim, a partir disso, a gente começa a ter essa ideia de enveredar para o cinema, que a gente está até hoje, né? Não deixamos a música de lado, mas a gente conseguiu abraçar o cinema também de forma muito importante. Erlanes, através de vocês, muitas pessoas voltaram a sonhar. Voltaram a acreditar no poder transformador da arte. Atores que deixaram de estar nos palcos do teatro, acreditaram no cinema, viram em vocês uma oportunidade. Eu sou prova viva, para quem não sabe. Em 2014 eu tive o privilégio de conhecê-los, mostrar ali o meu trabalho e a minha história de vida mudou. Todas as coisas que aconteceram, nós estamos em 2025, 2014, 10 anos se passaram e muitas pessoas hoje fazem trabalhos comigo e foram inspiradas por vocês. Eu sempre tenho essa coragem, porque gratidão gera gratidão. Foi através do Moleque Té Doido, naquele dia lá no Alcione Nazaré, eu jamais me esquecerei daquele dia, que foi para mim mágico. Nossa, minha vida mudou naquele dia. E quando eu vejo fazendo Via Sacra e tantos outros trabalhos, porque aquele dia existiu. Você mudou minha vida, mudou minha história e mudou a de muitas outras pessoas. Para as pessoas que estão ali do outro lado sonhando, qual recado tu darias, Erlanes? Primeiro, eu fico feliz, Alex, de ouvir isso assim da tua parte e saber que realmente é um filme que passa na nossa cabeça, né? Vendo você se desenvolvendo também com o seu trabalho e é bonito da gente ver isso, né? Saber que outras pessoas, não só atores, mas produtores também, que tinham aquele roteiro engavetado, e aí tiraram, né, e começaram a fazer suas produções. De fato, há um novo momento depois do Moleque Té Doido. Não que não existisse cinema maranhense antes, nós temos diretores fantásticos, pessoas incríveis, que fazem um cinema de qualidade no nosso estado. Mas comercialmente, de fato, depois do Moleque Té Doido, há toda essa explosão, né, de produções, de pessoas interessadas em assistir o nosso cinema, de falar sobre o nosso cinema. Então, eu sempre falo isso em todos os meus momentos, em eventos e tal, que acho que todo mundo tem coragem de fazer alguma coisa, né? Tem coragem de fazer algo, mas eu acho que a atitude é que muda tudo, né? A coragem aliada à atitude de levantar, poxa, eu quero fazer
eu quero fazer uma faculdade, tal. Eu tenho coragem de fazer faculdade, mas não tenho a atitude de levantar do sofá, ir lá fazer a inscrição, fazer a prova. Então, quando você tem essa atitude e muita força, muita fé em Deus, eu acredito que as coisas começam a acontecer, não que sejam fáceis, porque também não é só, eu vou fazer isso, não é só o ato de falar, né? Mas eu acredito que essa junção de forças, de acreditar, de resiliência, perdão, de persistência, de fé, esperança, acho que essas coisas são importantes dentro de uma produção cinematográfica. Então, é isso, não perder a fé, batalhar sempre, e a hora chega e a tua estrela brilha em algum momento, né? Então, independente da outra pessoa. Porque às vezes tem dentro do mercado, a gente percebe aquela questão da concorrência e tudo, mas ninguém consegue apagar a tua estrela. Se chegar o teu momento, vai chegar o teu momento. Então, acho que o momento é de se juntar, de abraçar, de aplaudir todos os artistas que estão em cena, sabe? De ser grato, como tu falaste, de conseguir agregar de alguma forma, de ajudar, mesmo da menor maneira que seja. Mas esse universo, essa coisa de energia positiva é muito importante, né? De você desejar coisas boas e trabalhar para isso. Então, e não é fácil. A gente está falando do mercado que é difícil, não só o mercado maranhense, mas o mercado cinematográfico, audiovisual brasileiro é difícil, né? Cinema é difícil em qualquer lugar, no Nordeste especialmente. Mas quando você tem essa coisa dessa gana, essa vontade, as coisas de fato acontecem naturalmente, né? Não sei se eu fui conseguir sintetizar tudo, porque realmente é uma junção de tudo. Tem hora que você pensa em desistir, tem hora que é muito complicado, tem hora que é denso, tem hora que é difícil carregar o fardo, tem hora que você está super energizado, vamos lá, vamos fazer. Às vezes você escuta 100 nãos, né, de apoio, às vezes consegue um talvez. Então uma conjunção, um montante de emoções que você tem que administrar, e a resiliência, a fé, ela está muito ligada a isso, no conseguir, né? Na coisa de conseguir vencer. Ela tá muito agregada a isso. Teve uma coisa que me chamou muita atenção no filme, que foi justamente a equipe. A equipe que está ali contigo. Eu vou lembrar de nomes que estão ali na boca, né? A Diana, o Lengo, o Rio, Lengo, o Paulo. Paulo. E a gente sempre pensa muito sobre isso, né? As pessoas olham o Erlanes, olham o filme Moleque Tá Doido, mas vou usar aquela expressão que tu gosta, concatenação. A concatenação destas pessoas com as suas forças, que tu falaste, tem dia que a gente tá muito motivado, tem dia que nós não estamos tanto motivados. A motivação, ela baixa às vezes o live com os nãos. E eu sempre digo para a equipe aqui que às vezes, talvez eu teria desistido, mas existem pessoas que acreditam em mim, acreditam naquele sonho, acreditam naquele projeto. Como é essa força, Erlane, dessas pessoas que completam o Moleque Tá Doido, que fazem realmente com que ele exista e o Erlane se sinta poderoso. Não, tem uma galera que tá comigo, não tô sozinho. O cinema, ele é algo coletivo, ele é algo que você precisa da ajuda de outras pessoas. Desde os atores, os produtores, a equipe envolvida, os patrocinadores, colaboradores, pessoas que estão ali para agregar de alguma forma. Então é importante, nesses ambientes, você se cercar de pessoas que estejam com esse mesmo propósito, com essa mesma visão, com essa ótica. Porque a gente brinca lá porque eu sou o doido mó e a gente conseguiu outros malucos para comprarem essa ideia, né? Imaginar fazer um filme e lançar ele no cinema e levar público para o cinema. Isso é uma coisa impensável, inimaginável. E lá em 2012 que surgiu a ideia, 2013 nós gravamos e 2014 a gente lançou. Mas a gente estava tão focado no sentido de fazer um filme. Pô, vamos fazer o filme. Independente se a gente vai lançar ele no cinema ou não, vamos terminar ele. E aí a gente vê o que acontece, né? Então vamos terminar o filme, vamos. Então foi uma coisa muito a gente passou por momentos dificílimos, assim. Foi uma produção que demorou muito mais tempo do que a gente imaginava. A gente deu parada, inclusive, teve umas 3 paradas, assim, porque acabava o dinheiro, tinha estresse e tal. Mas a gente voltava, se reagrupava, e aí a gente conseguiu terminar 1 ano e 4 meses o primeiro filme, todo o processo. Então é importante que você se cerque de pessoas que estejam alinhadas com você nesse sentido, né? E administrar esses sentimentos, como eu te falei, porque existem momentos de dificuldade em que você precisa muito da equipe, e confiar na equipe é importante também, né? Não dá para centralizar tudo, você precisa delegar funções. Então a gente, graças a Deus, eu tive muita sorte nesse sentido. Isso foi muito bom comigo, de mandar essas pessoas que estão ali comigo para o que der e vier. Então é legal. E a gente sabe que nem todo ambiente audiovisual você consegue ter uma equipe tão alinhada assim. E também dessa experiência, né? O primeiro filme a gente passou por
por várias dificuldades, mas a gente foi aprendendo a lidar com isso, a produzir melhor, então a gente foi pulindo, né, e cada um foi aprendendo melhor da sua função, de maneira que hoje a gente consegue estar alinhado, assim, preparados para fazer grandes produções. Eu acho isso legal. Isso dentro de São Luís. Então a gente já tem o quê? São 4 longas, mais uma série, mais um outro longa-metragem, que é o Currupira também, e a gente está indo para outro. Então, essa experiência, essa vivência nos ajudou, e com praticamente toda a equipe do primeiro. Assim. A gente tem uma renovação pequena, está falando de 70%, 80% da mesma equipe que começou. Então, isso é muito legal também. Começou quando, Moleque Tá Doido? Assim, vamos tentar pensar em períodos, porque as pessoas às vezes acham que é fácil. Todo mundo comenta, parece que o Moleque Tá Doido, todo mundo apareceu. Foi um deu golpe de certo. sorte. Tipo assim, nossa, O aconteceu. primeiro Moleque Tá Doido foi um golpe de sorte. Os E a caras galera às vezes. acertaram em cheio. O Rapaz, segundo, não, o segundo eles acertaram de novo também. E o terceiro, não, o terceiro. E o quarto? Tá de sacanagem. Então, assim, um projeto cinematográfico, em especial de longa-metragem, ele não é imediatista. A gente pensa muito tempo antes. Pra vocês terem uma ideia, foi setembro de 2012 que a gente começou a organizar o roteiro. 2013 a gente gravou e 2014 a gente lançou o primeiro filme. A gente leva, em média, 2 anos para cada produção. Com exceção do Moleque Tá Doido 4, que teve a pandemia, a gente teve que parar. A gente estava gravando, inclusive, aí a gente parou as gravações no meio, por conta da pandemia, depois a gente retomou, e só conseguimos lançar em 2023. E sendo que o roteiro de Moleque Tá Doido 4, ele foi inscrito lá em 2017. cara, Você tá entendendo? Então, esse filme agora que a gente vai começar a produzir, tem filme agora que a gente começou a escrever em 2021. Então é todo um processo, né, de desenvolvimento, pré-produção, produção, pós-produção. No nosso caso, a gente tem a contrapartida social, o que é que o filme deixou de legado para o público, para a sociedade maranhense. Então é longo, é desgastante, né, tem que ter muita energia, e não dá para fazer outras coisas também durante esse processo, porque como eu estou inserido em todos os processos, desde o desenvolvimento, o roteiro que sou eu que faço, então eu estou ali na direção e também estou fazendo a interpretação, me toma muito mais energia participar disso tudo, né? Mas você também tem uma visão macro. Eu acho legal, você que está trabalhando com isso também, sabe, quem produz, você tem visões, múltiplas visões de todo o projeto, desde administrativo, aprender a lidar com patrocinadores, com empresas, aprender a lidar com psicologia humana. Às vezes o ator não está legal e você tem que conversar com ele, tem que trabalhar, não está num dia bom. A questão mesmo de administrativa com a própria equipe. Então, assim, depois que você aprende a lidar com isso, você está preparado para quase tudo nessa vida. gente, então. Então, desculpa, então surgiu em 2012. Surgiu em 2012. 2012. E Gente, cada projeto é demorado, sim, tem ali seus anos ali de produção. perfeito. Galera, então é justamente sobre isso que eu queria que vocês pensassem, refletissem. Não desistam dos seus sonhos. Pedras, desafios sempre acontecerão, mas como a Erlanes falou, uma hora a estrela brilha. A estrela de vocês certamente brilhará muito. Erlanes, quando foi que assim caiu a ficha? Cara, Moleque Tá Doido estourou. Vou te dar um exemplo. Eu sempre fui muito fã. O que me fez sonhar com cinema? Eu, criança, ouvia aquela versão brasileira, Herbert Richards. Eu falei, cara, eu quero ser Herbert Richards pequeno. E aí, quando passou, foi no Supercine, o 2. O 2 passou. Sim. Passou no Supercine. Família toda reunida, aquela galera toda lá, família, parentes. E foi assim, graças a Deus, um ápice na minha vida. E todo mundo, agora tu tá famoso, aquela coisa toda. E eu disse, cara, eu tô no Moleque Tá Doido, tô no cinema. Toda a Globo, aquela coisa que você tava assistindo. Pra mim, foi esse estopim. Todo mundo me procurando, me ligando. E quando caiu a ficha, eu disse, cara, deu certo. Deu certo. Hoje o Moleque Tá Doido, ele é uma referência. Eu lembro da nossa passagem lá no Pátio Norte. Cara, eu tava estreando o Pátio Norte e nós entrando assim no final. E aí acabou o filme, o Moleque Tá Doido, Pátio Norte, todo mundo gritando, aquela coisa toda. Disse, meu Deus do céu, que felicidade. Aquela energia, aquele poder que o público transmite. Quando assim o teu coração foi pra casa, não sei se tu chorou, mas naquele dia eu chorei. Eu assim, caramba, o sentimento foi lá pro teto. Todo artista sonha com esse momento e vocês fazem da melhor forma possível. Eu tenho a coragem de dizer isso, eu quero que outras pessoas também possam fazer isso. Moleque Tá Doido, ele fez outras pessoas sonharem. Como é que foi isso, Erlanes? Tu diz assim, cara, caiu a ficha, nós estamos multiplicando sonhos.
Eu acredito que, assim, o primeiro filme ele foi marcante, né? Ele teve aquela coisa do estouro. Estourou ali no primeiro Moleque é Doido. E a gente viu que a gente tinha conseguido uma sala, a gente tinha lançado o filme, aquilo realmente estava virando realidade, era um trabalho mais profissional e tudo, a gente teve um cuidado maior para a gente produzir o dois. Mas ainda assim eu estava conciliando a música junto com o cinema. Mas aí vem o Moleque é Doido 2. Então, e aí quando a gente tá no dia da estreia, que todos os cinemas estão lotados, todas as sessões estão esgotadas no Pátio Norte, eles tiveram que tirar outros filmes de Hollywood para poder colocar o Moleque é Doido, senão eles estavam com medo do público, porque estava completamente lotada, e todo mundo queria assistir o filme. Então, todo mundo perguntando o que está acontecendo, o que está acontecendo. Você vai para um shopping, está lotado, você vai para o cinema, também está cheio. A partir do Moleque é Doido 2 veio esse choque de realidade, de saber que a gente estava produzindo algo grande que tinha realmente penetrado na vida das pessoas, na vida do maranhense, né, de uma forma muito especial. E aí a gente começou a ver com outros olhos. Você vê, já tinha tido o sucesso do primeiro, tinha acontecido e tudo, mas a partir do 2 foi algo realmente espetacular. Porque o filme, o Moleque é Doido 2, é o filme independente, talvez um dos filmes independentes brasileiros que mais levou público para os cinemas. Então, sem nenhuma grande distribuidora, sem nada, era só a gente distribuindo no filme, né? Então, foi algo fora da curva, foi realmente um fenômeno. O filme foi um dos filmes mais vistos do Brasil naquela semana, em novembro de 2016. Então, os exibidores, que são cinemas, impressionados com o resultado de São Luís, né, do Maranhão, tal, em si. E isso chamou muita atenção, inclusive, deles, de começar a perceber esse cinema regional, desses produtores, diretores que levam o filme debaixo do braço, pedindo para exibir, e a partir daquele momento houve uma sensibilidade deles, opa, vamos pegar esses produtos porque os cinemas eles são extremamente capitalistas. Não importa se é o cinema maranhense ou o cinema de Hollywood. Não importa se é Erlanes ou Steven Spielberg. Se o filme está levando o público, é isso o que importa. Né? Então, e a gente começou a fazer isso de maneira profissional, arrastar o público e tudo. Então o 2 foi o start impressionante. Que o 2 gerou todos os outros também. Assim, né? O primeiro foi aquela coisa de se a gente conseguisse lançar, estava tudo certo. Né? Se a gente conseguisse fazer, na verdade. Aí lançamos, então a gente já estava no lucro. O segundo já foi algo mais direcionado. Vamos fazer o segundo e tal. Aí foi o fenômeno, estourou. E aí o terceiro e o quarto foi uma consequência e algo já planejado. Vamos fazer o terceiro e vamos fazer até um quarto filme, né? E naquela época tava a moda de fazer parte 1, parte 2, Harry Potter, parte 1, parte 2, final e tal. E aí vamos fazer com o Moleque é Doido também, porque o roteiro era muito grande. Então foi isso. E a partir daí a gente houve esse olhar profissional, houve essa atenção com o roteiro, deixar ele mais leve. Por quê? Porque a gente percebeu que o primeiro filme a criançada adorava, né? A gente ganhou um público infantil incrível, então esse cuidado também com as expressões e tudo, deixar ele mais leve, mais crível. E aí foi só melhorando essa técnica, né? Essa produção, tudo. E aí a gente chega num quarto filme espetacular, assim, com Dedé Santana participando e tal, um ícone, né? Um ídolo maravilhoso do cinema brasileiro, do humor. Então foi meio que a gente estava zerando ali. E foi legal porque o filme hoje está nos streams também, né? E a gente percebe esse zelo, esse cuidado, essa experiência, tudo num filme só. Então, a partir daí, a gente fez Currupira também, que foi um filme polêmico, um filme de terror, que as pessoas falaram muito também, né? E aí foi uma polêmica nacional, inclusive, um debate importante que teve através do filme, ou seja, a arte fazendo esse papel, né, de emocionar, de provocar. Então foi tudo muito interessante nesse meio tempo que a gente vem fazendo outras produções. Tanto que, a partir do Currupira, a gente também tem outras pretensões de outros gêneros, não só o Moleque é Doido, que é o nosso carro-chefe, que é o humor que a gente tem, mas produzir outras coisas também passou a ser um foco nosso também. Interessante de passear por outros gêneros, o drama, o musical, sabe? Então acho que isso despertou na gente também essa vontade. Quem quiser assistir hoje Moleque é Doido, onde pode encontrar? Então, nós temos os 3 filmes, os 3 primeiros disponíveis no YouTube, né? Não só no Lengo Studio, no canal Lengo Studio, mas no canal do Moleque é Doido também. Estão disponíveis de forma gratuita para todo o público. E o quarto filme está para compra e para aluguel também na Prime Video. Nossa, Claro TV, Apple TV, YouTube Filmes você encontra também. Então, assim, legal também ter esse nosso cinema de uma maneira bem técnica, profissional, né? Para que você possa também acessá-lo. E o Fora de Série, o Moleque do Fora de Série, que acabou de sair do cinema, mais uma vez sucesso, público lá comparecendo. A gente vai em breve estrear, não só disponibilizar o Moleque do Fora de Série,
mas também a própria série que foi exibida pela TV Mirante, a gente vai disponibilizar de forma gratuita no YouTube também. Como é que foi? E você está participando também do Fora de Série. Gente, é um privilégio, ó, eu participei É dos um dos dois. caras que vão me cobrar também lá, o Alexandre. Eu sou o Impressionante. gerente É o gerente do banco, que também deve banco. Muito bom. Ficou muito boa a cena. Eu fiz parte do 2, do 4 e do Fora de Série. Elaine, como é que foi estar nas tardes nesse projeto que todas as tardes ali as pessoas estavam esperando um filme? Na verdade, era um filme fora de série, era websérie, né? Era a série de TV. Era série de TV, a série de TV. Pô, muito bacana isso. Foi a primeira do estado, Erlandes? E é um outro, não, acho que o Pão com Ovo já tinha feito uma também. Tinha. Só que pra gente era inédito, porque a gente ia mudar o formato, e a gente sabe que é diferente sair do cinema para a TV, era uma preocupação nossa, né? As expressões eram muito mais leves, tinha que ser muito mais tranquilo nesse sentido de ser liberado para todos os públicos. Então, o tipo de piada que a gente ia contar. Então, foi um grande desafio. O formato de tempo, de esquete para TV. Eram 30 minutos todos os sábados, durante 4 sábados. Então, passear por isso, ter essa experiência, foi muito legal também, porque são plataformas diferentes, né? É claro que elas conversam entre si, você vê os filmes passando na TV, você vê séries de TV se transformando em filme, como foi o caso do Fora de Série, mas a forma, ela tem algo diferente para poder ser feito, para ser produzida. E foi mais uma experiência, né? Foi mais um momento que a gente teve, mais participações, histórias que foram interessantes, cativantes, e que depois, por ter sido tão bem desenvolvido, ter ficado tão divertido, foi transformado em filme, né? Que a gente foi para o cinema e o público compareceu, mesmo tendo assistido já na TV. E é legal isso, né? Porque foi para todo mundo ver, e de repente o cara ainda estava lá comprando ingresso para assistir no cinema de novo, para rever e tal. Foi muito legal, assim. Então é sinal de que o Moleque é Doido tem essa... o público ama o Moleque é Doido, o público maranhense comprou essa ideia, gosta do filme. Olha, tem um filme lá no Maranhão que fala da gente. Moleque é Doido, quer saber como a gente é? Assiste esse filme aí. Show. As pessoas falam muito isso, né? Então foi divertido e foi uma experiência fantástica. Acho que a gente pode fazer de novo depois. Pegando um gancho sobre isso, Alanis, esse teu relacionamento com os atores que fazem parte ali daquele primeiro ciclo, né? Os atores que estão sempre contigo e aqueles que entram, porque todo mundo quando entra pensa, será que o Erlanes é engraçado daquele jeito? Será que ele é esse cara boa praça? Como é que ele lida com esse processo todo que é direção, roteiro, né, liderar as equipes e ainda atuar? Como é que é o relacionamento do Erlanes com a sua equipe principal? A gente tem uma amizade, né, nos bastidores, a gente é muito amigo mesmo, tem uma irmandade, eu, Niquinho, a Guida, que é o André, a gente tinha com o nosso amigo Marcos Santos também, que é um querido, que infelizmente nos deixou, faleceu, né? Mas assim, é uma irmandade, é uma alegria, é uma amizade mesmo, verdadeira, acho que por isso se traspassa pelo vídeo, né? As pessoas percebem isso, né? Essa lealdade, essa verdade. E os convidados, que a gente sempre faz essa troca, não só de quem é de internet, quem é do teatro, a galera que quer participar também. Então a gente consegue, até o segundo filme a gente conseguia trazer mais pessoas. E depois o filme ficou enorme, ficou gigantesco. E aí você tem que contar uma história, tem que ter um compromisso com a história, né? E com os atores ali, os protagonistas. Mas eu acho que há esse respeito também de quem está entrando, de quem é novo. Tem esse olhar carinhoso com o Moleque é Doido, com os artistas, com os atores. Mas é um clima realmente de muita alegria, de muito trabalho também, né? A gente tem essa coisa da energia dentro do set de filmagem, então a gente tem essa seriedade. O Erlandes consegue separar ali o diretor que está focado no projeto, que precisa entregar, do ator que está interpretando e do cara que é o Erlandes mesmo ali, né? Então, por fora, é um ambiente muito tranquilo, muito gostoso, né? Eu não vejo ninguém reclamando, não, pelo menos. Mas eu acredito nesses ambientes de trabalho, sabe? Que você tem que ter uma leveza, sabe? Esses ambientes de pressão, pelo menos no nosso caso, eu acho que no audiovisual, algo de arte, o ator precisa estar muito bem concentrado, né? Muito, muito focado. E às vezes a maneira que você lida com esse ator acaba interferindo também na atuação dele. Então é muito importante esse papel do diretor, da pessoa que está ali na frente, e não deixar a peteca cair, porque é um ambiente de estresse, né? O ambiente de set de filmagem é muita coisa acontecendo, problemas acontecendo, resolvendo o problema atrás do outro. A gente até brinca lá, depois que a gente resolver esse problema aqui, daqui a 15 minutos vai aparecer outro, tá? Então a gente já tem que estar preparado para isso. A produção tem que ter esse jogo de cintura. Então tem dias que são, como eu te falei, pesados, estressantes, mas tentar levar essa leveza
de uma forma geral, né? Eu acho que as pessoas captam isso e conseguem entender esse ambiente também, assim. Então, enfim, esse é o meu estilo de trabalhar. Muito bom. Gente, eu tive já o privilégio de fazer vários trabalhos com o Herlanes e ó, já te aconselho a fazer um documentário, algumas coisas, porque as tuas informações elas são poderosas. Fazer cinema ou fazer quaisquer trabalhos na vida, geralmente o estresse acaba sobrepujando a qualidade. E uma das coisas que eu até compartilho muito com a minha esposa às vezes é dizer assim que você faz um grande trabalho, mas aí depois você perdeu o carinho, o respeito, o trabalho fica, mas você acabou tendo laços emocionais destruídos. Então, quando você traz essa leveza, esse olhar fora e diz assim, não, precisa ser bom, precisa ser prazeroso, O precisa ambiente precisa ser ótimo. A arte, você está fazendo arte, fazendo você arte. está fazendo algo que você ama. E aí, eu acho que não, o artista não pode permitir que outras pessoas transformem esse ambiente em algo tóxico, algo ruim, algo pesado, porque aquilo ali você está fazendo porque você ama. A maioria das pessoas não recebe por isso, né? Ou então recebe muito pouco, porque a arte, infelizmente, a gente sofre com isso no mercado, né? Então, proporcionar momentos interessantes, momentos alegres, momentos, poxa, que trabalho, eu fiz um bom trabalho, né? Pô, foi legal isso aqui. O cara que trabalhou comigo, porra, também teve uma experiência legal, Sim. gerar uma experiência interessante, né? Não é uma experiência falsa, como eu falei. É um ambiente de estresse, de resolver problemas, mas fazer com que esse ambiente valha a pena. Perfeito. Elaines, eu quero primeiro te agradecer muitíssimo por ter estado aqui. Eu acho que a galera tá conseguindo perceber que o meu emocional tá bem abalado. Positivamente, Que bom. porque eu acredito que tenha que nascer mais Herlanes Duarte nesse planeta para que as pessoas possam sonhar e acreditar nesse poder da arte. Quando eu penso em ti, eu penso que tem muita gente que talvez esteja assistindo agora e diga: será que dá para ser o próximo Herlanes Duarte, Alexander, é, Steven Spielberg e por aí vai? Dá para você ser a sua melhor versão, se inspirar nesse cara que é incrível e em toda a sua equipe. O que é que eu quero de ti agora? Manda um recado para essa galera que está em casa, para esses sonhadores acreditarem nos seus sonhos e irem até o final. Eu acho que eu posso pegar o teu gancho. A gente não teve nenhuma produtora, super produtora, produzindo nosso filme, a gente não teve nenhum super patrocinador. A gente é de comunidade carente, comunidade periférica, lá da zona rural, lá no Maracanã, Vila Esperança, que é o meu bairro. Todos os outros amigos também de comunidades periféricas foram jovens que se juntaram para seguir um louco, né, uma ideia, e que funcionou, que deu certo. Então, assim, não tinha nada de especial nessa galera, não tinha nada, nenhuma base absurda, nada. Eram pessoas, como eu falei, pegaram uma ideia, foram lá, fizeram, produziram e a coisa aconteceu. Então, se nós, que somos das mesmas comunidades, temos as mesmas dificuldades, conseguimos, por que você não vai conseguir? Então, todo mundo é capaz, desde que tenha vontade, desde que tenha garra, que acredite em Deus. Eu sou cristão, acredito em Deus, acredito na força que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, eu acredito muito nisso. Então, acreditar, resiliência, fé, esperança e fazer, atitude. Que as coisas acontecem. Elaines, muito obrigado, meu irmão. Valeu, meu irmão. Gente, Valeu, galera. até a próxima.